Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui e agora eu vou compartilhar com você uma mensagem que vai mudar a história de sua vida. Se sente pronto para ouvir? A palavra de Deus, a Bíblia, é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e segredos do seu coração. Por esta você não esperava. Você vai ouvir agora a 5ª parte da mensagem na primeira carta do apóstolo São João, como ter a garantia da salvação. A Bíblia diz em 1 João 2, 1 e 2. Eu fico imaginando. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Cristo Jesus o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. A Bíblia diz: eu acredito. Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é o advogado incomparável quanto à sua eficácia. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aqui agora eu continuo imaginando. Em primeiro lugar, Cristo Jesus veio não apenas para estar ao seu lado, mas em seu lugar. Ele, Cristo Jesus, não veio apenas falar por você, mas para morrer por você. Ele, Cristo Jesus, é o seu fiador. Ele, Cristo Jesus, é o seu representante. Ele, Cristo Jesus, é o seu substituto. Está na hora de você saber dessa verdade. O apóstolo São João diz que Cristo Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Como se sente agora? Ouça a natureza do sacrifício de Cristo Jesus. O apóstolo São João escreve, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. A palavra grega hilasmos significa satisfação e propiciação. A ideia é aplacar a ira de Deus.
A ideia dessa passagem é que Cristo Jesus propicia a Deus com relação a seus pecados. A propiciação está ligada aos sacrifícios do Antigo Testamento. Você sabia? Animais eram sacrificados e o seu sangue derramado como pagamento pelo pecado. Os sacrifícios eram oferecidos para cobrir os pecados e afastar a ira de Deus sobre os pecadores. Agora eu tenho uma ótima notícia. Se sente pronto para ouvir? Cristo Jesus é o sacrifício providenciado pelo próprio Deus, que satisfaz a justa ira de Deus pelos seus pecados e desvia essa ira de sobre você, apaziguando a Deus e lhe reconciliando com Deus através de Cristo Jesus. A propiciação é uma iniciativa inteiramente de Deus. Fique de olho. Não foi a cruz que produziu o amor de Deus, mas o amor de Deus que produziu a cruz. Se concentre nesse ponto específico para defender-nos diante do tribunal de Deus. Era necessário que a lei violada por nós fosse cumprida e que a justiça de Deus ultrajada por nós fosse satisfeita. Está na hora de você saber dessa verdade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, disse Cristo Jesus. Ele, Cristo Jesus, veio como nosso fiador e substituto. Ele, Cristo Jesus, tomou sobre si os nossos pecados. Ele, Cristo Jesus, sofreu o duro golpe da lei em nosso lugar. Ele, Cristo Jesus, levou sobre si a nossa culpa. Ele, Cristo Jesus, bebeu sozinho o cálice da ira de Deus contra o pecado. Ele, Cristo Jesus, se fez pecado por nós. Ele, Cristo Jesus, foi humilhado, cuspido, espancado, moído. Ele, Cristo Jesus, morreu a nossa morte. A cruz é a justificação de Deus. Pelo sacrifício de Cristo Jesus, nossos pecados foram cancelados. Agora estamos quites com a lei de Deus e com a justiça de Deus. Agora estamos justificados pela fé nele, Cristo Jesus. Cristo Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Cristo Jesus é a pessoa em virtude da qual são removidas tanto a culpa do pecado passado como a contaminação do pecado presente. Quer saber mais? A origem da propiciação é o amor de Deus. O alcance do sacrifício de Cristo Jesus. O apóstolo São Paulo conclui, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos de todo mundo. Viu só? Que notícia boa. Se concentre
aqui agora nessas próximas palavras. Cristo Jesus veio não apenas para cuidar das nossas causas temporais, mas sobretudo das eternas. Está na hora de você saber dessa verdade. Cristo Jesus, como seu advogado, tem competência não apenas para lhe consolar, mas autoridade para lhe perdoar. Seu sangue, o sangue de Cristo Jesus, purifica de todo pecado. Quando Cristo Jesus lhe absolve, ele, Cristo Jesus, é a última instância. Não cabe mais nenhum recurso nem aplicação no Supremo Pretório Divino. Gostou do resultado? Cristo Jesus é o advogado das causas perdidas. Ele, Cristo Jesus, nunca perdeu uma causa. Ele, Cristo Jesus, nunca sofreu uma derrota. Não há pecado que ele, Cristo Jesus, não possa perdoar. Não há casos indefensáveis para ele, Cristo Jesus. Para ele, Cristo Jesus, não há vidas irrecuperáveis. Cristo Jesus limpou os leprosos. Cristo Jesus curou os cegos. Cristo Jesus levantou os coxos. Cristo Jesus ressuscitou os mortos. Cristo Jesus perdoou as prostitutas e recebeu os publicanos e pecadores. Ele, Cristo Jesus, pode salvar totalmente aqueles que se achegam a Ele, vivendo sempre para interceder por eles. E você quer aqui agora se achegar a Deus, a Cristo Jesus? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. A mulher, aquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério e lançada aos pés de Cristo Jesus, exposta ao vexame público pelos escribas e fariseus, estava condenada pelo tribunal da lei, pelo tribunal da religião e pelo tribunal da consciência. Mas ele, Cristo Jesus, absolveu, dizendo: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. João capítulo 8, versículo 11. O endemoniado gadareno já havia sido rejeitado pela sociedade e enjeitado pela família. O endemoniado gadareno vivia entre os sepulcros, nu, furioso, insano, gritando noite e dia, ferindo-se com pedras. Era um aborto vivo, um vivo morto, um espectro humano, uma pária da sociedade. Ele, Cristo Jesus, não apenas o libertou e o curou, mas o salvou a alma. O ladrão na cruz estava condenado. O ladrão na cruz estava no apagar das luzes, tem uma vida vivida no crime. Mas, na 10ª hora, arrependeu-se de seus pecados insanos e pediu a Cristo Jesus que se lembrasse dele quando viesse no seu reino. E ele, Cristo Jesus, o perdoou como advogado,
dando-lhe garantia imediata e graciosa de comunhão na bem-aventurança eterna na pátria celeste. Cristo Jesus é o seu advogado hoje, amanhã. Ele, Cristo Jesus, será o seu juiz. Está na hora de você saber dessa verdade. Quem não recebe agora Cristo Jesus como advogado, enfrentá-lo-á inexoravelmente como juiz. A Bíblia diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Atos 17:30, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31. A Bíblia diz: eu acredito. Eu continuo pensando, todos os homens comparecerão perante o tribunal justo de Deus, ricos e pobres, ateus e religiosos, doutores e analfabetos. Não haverá revelia, pois todos estarão lá. Não haverá réplica nem tréplica, mas todos estarão calados, cobertos por um pesado silêncio. Aqueles que recusaram confiar sua causa a Cristo Jesus como advogado, testemunhas se levantarão contra eles no tribunal. A própria consciência os julgará. Como se sente agora? Os homens desesperados vão clamar: montes, montes, caia sobre nós. Apocalipse 6,16. As suas obras os condenarão, pois os livros serão abertos e eles serão julgados segundo as suas obras. Suas palavras os condenarão no juízo, pois eles darão contas no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferiram. Suas omissões e seus desejos secretos os denunciarão. Naquele grande dia do juízo, a única maneira de entrar pelos portais da bem-aventurança eterna, pátria celeste, a nova Jerusalém, é ter a garantia de Cristo Jesus, é o seu advogado e a propiciação pelos seus pecados. Quer saber como conhecer um cristão verdadeiro? Sente pronto para ouvir. No capítulo 1 de sua epístola, o apóstolo São João identificou 3 marcas de um falso crente. Ele tenta enganar os outros, a si mesmo e a Deus. Agora o apóstolo São João passa a falar sobre as marcas do crente verdadeiro. Quais são os critérios para avaliar se um indivíduo é verdadeiramente salvo? Fique de olho. Num universo tão diversificado de tantas igrejas,
com tantas variadas doutrinas e práticas, como se pode distinguir o verdadeiro do falso? Como se pode saber que uma pessoa é verdadeiramente salva, convertida? O apóstolo São João enfatiza nessa missiva 3 provas básicas para você identificar um crente verdadeiro. Primeiro, a obediência, a prova moral. Segundo, o amor, a prova social. Terceiro, a fé em Cristo, a prova doutrinária. Você só pode conhecer um cristão verdadeiro verificando sua vida com o modelo perfeito que é Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você precisa andar como Cristo Jesus andou. Você precisa amar como Cristo Jesus amou. Você precisa ter a vida eterna que Cristo Jesus doou e fazer a diferença. A obediência, a evidência do verdadeiro conhecimento de Deus. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, versículos 3 a 6. E nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus que está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Eu fico imaginando, conhecer a Deus e ter comunhão com ele é a própria essência da vida eterna. Comunhão com Deus e conhecimento de Deus são 2 lados da mesma moeda. Em suas confissões, Agostinho de Hipona diz, Deus nos criou para ele e nossa alma não encontrará repouso até descansarmos nele, Cristo Jesus. As pessoas não querem conhecimento, mas experiências. Não querem saber, querem sentir. Buscam não a verdade, mas arrebatamentos emocionais. Fique de olho. Em primeiro lugar, a obediência é a prova do conhecimento de Deus. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Conhecer nas Escrituras, especialmente em João, no apóstolo São João, não significa nunca um conhecimento intelectual teórico, mas um conhecimento experimental do coração, da alma. O que o apóstolo São João está dizendo é que nenhum conhecimento é verdadeiro se não for transformador. O conhecimento de Deus só pode ser provado pela obediência a Deus e só pode ser adquirido obedecendo a Deus. Conhecer a Deus é experimentar o amor de Cristo Jesus e desenvolver esse amor em obediência. Está na hora de você saber dessa verdade. Fique atento. A obediência pode ter 3 motivações. Quer saber? Obedecemos porque somos obrigados, porque precisamos ou porque queremos. Ouça agora, o escravo obedece porque é obrigado, do contrário será castigado.
O empregado obedece porque precisa. Pode não gostar de seu trabalho, mas certamente gosta de receber o salário no final do mês. Precisa obedecer, pois tem uma família para alimentar e vestir. Mas o cristão deve obedecer ao Pai Celestial porque quer, porque tem um relacionamento de amor com Deus. Cristo Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14,15. A Bíblia diz: eu acredito. Aqui agora, em segundo lugar, a inconstância moral e a negação do conhecimento de Deus. 1 João 2,4. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Por esta você não esperava. O pior dos enganos é o auto-engano. Aqueles que estão certos de que conhecem a Deus, mas estão enganados, são mentirosos, porque sua vida está plantada na areia movediça da inconstância moral. Alguém poderá dizer: eu sou cristão, eu estou no caminho do céu, eu pertenço a Cristo Jesus, mas se não fizer o que Cristo Jesus lhe manda, é mentiroso. Os falsos mestres gnósticos, em virtude de sua teologia herética, bandearam para a imoralidade. Influenciados pelo dualismo grego, acreditavam que a matéria era essencialmente má. Por conseguinte, desvalorizavam o corpo e não acreditavam na sua santidade. Essa atitude os levou ora para o ascetismo ou para a libertinagem. O resultado disso é que professavam conhecer a Deus, mas negavam esse conhecimento pela vida desregrada que tinham. O conhecimento de Deus que alegavam ter era falso. Em terceiro lugar, a obediência à palavra é a prova de que Deus está em nós e nós nele. 1 João 2,5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. 1 João 2,5, a Bíblia diz: eu acredito. O amor de Deus por nós é aperfeiçoado na obediência à palavra de Deus. Nosso amor por Deus é demonstrado pela observância dos mandamentos de Cristo Jesus. Quer saber como você pode estar em Deus? Fique de olho. O apóstolo São João responde com uma sugestão de declarações. Quando estamos nele, quando permanecemos nele e quando andamos assim como ele andou, Cristo Jesus. O verdadeiro amor a Deus se expressa não em linguagem sentimental ou em experiência mística, mas na obediência moral. A prova do amor é lealdade e fidelidade. Fique atento. Em quarto lugar, a imitação de Cristo Jesus é a prova de que pertencemos a Ele. 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Cristo Jesus não é apenas o seu mestre,
Cristo Jesus é o seu exemplo. Qualquer pessoa que diga que é cristão deve viver como Cristo Jesus viveu. Se sente pronto para ouvir mais? A vida daquele que professa viver em Deus deve produzir perfeitamente o caráter de Cristo Jesus. Não basta conhecer os mandamentos e sua palavra, você precisa imitá-lo. Você precisa andar com ele, Cristo Jesus, viver como ele, Cristo Jesus, viveu. Ele, Cristo Jesus, andou regido pela humildade. Ele, Cristo Jesus, se esvaziou a si mesmo. Ele, Cristo Jesus, andou em total submissão ao Pai. E ele, Cristo Jesus, se entregou a si mesmo. Se concentre nessas próximas palavras. Ele, Cristo Jesus, perdoou até mesmo os seus algozes. É assim que você deve andar. O conhecimento de Deus não é apenas intelectual ou emocional, mas sempre desembocará na obediência moral. Você não pode pretender permanecer nele, Cristo Jesus, se a menos se comportar como ele, Cristo Jesus. Gostou do resultado? Quer aqui agora imitar Cristo Jesus, andar como ele andou, amar como ele andou, viver como ele andou? Você pode fazer tudo isso e o Espírito Santo de Deus vai ajudar você nesse propósito, e a palavra de Deus vai fortalecer você nesse propósito, e Cristo Jesus vai aplaudir você nesse propósito. Como se sente agora? Você sente que a sua alma está salva em Cristo Jesus? Só Cristo Jesus é a única esperança de salvação de sua alma. No momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado.